Eu tenho que continuar porque o cotado da vez para assumir o clube do Remo é o treinador carioca Zé Ricardo, de 54 anos. A princípio, as negociações com Maurício Barbieri esfriaram e agora o treinador carioca pode ser o novo comandante azulino. Então a proposta do vídeo de hoje é analisar o perfil do treinador, falar dos últimos trabalhos, falar suas características e no final do vídeo cada um chega à sua conclusão. Será que o Zé Ricardo é uma boa ou não para o clube do Remo? Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. Gostando, se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Vamos tentar fortalecer esse projeto Bastidores Pará aqui no YouTube. E para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo, vocês precisam se inscreverem no canal e deixarem o seu like. A proposta do canal é diferente, a proposta é analisar o futebol paraense. Como no vídeo de hoje, vamos analisar o Zé Ricardo no possível comando do Clube do Remo. E como eu disse na introdução, gente, é importante a gente fazer essa análise prévia, porque realmente é um nome que foi procurado, é um nome que interessa nesse momento ao Clube do Remo. Ontem eu trouxe aqui um vídeo do Clube do Remo sobre treinadores, teve até grande proporção, visibilidade, procura, agradeço a todos que viram o vídeo, mas as coisas do futebol mudam, e não são nomes que são jogados para ganhar like, que nem foi procurado nem nada, são nomes reais, de fontes confiáveis, de profissionais que foram atrás da informação e cederam a informação como tem que ser feito. Então, assim, precisa um deles, só para deixar o mérito, é o jornalista Júnior Cunha. Então, vamos debater em cima desse nome, que hoje realmente é o bola da vez nesse momento para assumir o Clube do Remo, o técnico Zé Ricardo. E lembrando, depois do jogo de hoje contra o Operário, análise completa de Clube do Remo e Operário. Vamos lá! Vamos agora trazer aqui até a imagem dele, ó. Zé Ricardo, 54 anos, o carioca. Ele começa a carreira dele, falar primeiro do histórico dele, é um resumo do histórico, obviamente. Começa em 2016, ele é campeão da Copinha pelo Flamengo. Depois ele é promovido ao time principal, o elenco principal. Com o Muricy, ele sai com aquele problema de saúde que ele teve, então ele acaba assumindo o time do Flamengo e ele é campeão carioca em 2017. É o único título na carreira dele como profissional, porque ele ganhou uma copinha, é o Campeonato Carioca de 2017. Depois, ele assume o Vasco e no Vasco da Gama ele consegue a segunda maior série invicta do clube carioca na era dos pontos corridos da Série A. Foram 11 jogos de invencibilidade. E de quebra ainda conseguiu a classificação para a Libertadores da América, algo que não acontecia com a equipe carioca 6 anos. Durante 6 anos não disputava a Libertadores da América. Em 2018, vice-campeão carioca, ainda pelo Vasco, e eleito o melhor treinador do estadual. Depois ele assumiu a equipe do Botafogo, fez um trabalho de recuperação no Brasileiro e conseguiu classificar a equipe carioca para a Sul-Americana. Ok, que Sul-Americana, né? Quase todo mundo, se o time não é rebaixado, ele praticamente vai para a Sul-Americana, tem bastante vaga. Mas deixa de ter o mérito, conseguiu essa vaga. Em 2019 assumiu o Fortaleza, no Fortaleza não foi bem, 7 jogos e apenas uma vitória. Depois veio a época do Covid, ele ficou sem trabalhar, e em 21 foi para o Catar, uma experiência que não foi tão boa lá no Oriente Médio. Em 2022 ele volta ao Vasco da Gama, no Vasco da Gama na Série B, 11 jogos, 4 vitórias, 6 empates e uma derrota. Só que ele sai em junho, ele comunica seu desligamento do clube e ele vai para o futebol japonês. O Vasco acaba assumindo nesse ano, 2022, na 4ª posição, mas ele só fica durante os 11 primeiros jogos, né? Depois assumiu o treinador, então ele não dá sequência. Então, 11 jogos, 4 vitórias, 6 empates e uma derrota na Série B. Em 2023, ele volta do Japão, assume o Cruzeiro na Série A, 6 jogos e uma vitória apenas na Série A. Então, o desempenho não foi tão bem. No Goiás, no retrospecto todo do Goiás, no time Esmeraldino, em 2024, 16 jogos, 9 vitórias, e ele sai da equipe, foi demitido, e ele dispara contra a diretoria do Goiás, falando que não tem planejamento, não tem projeto, que o time estava bem, que ele precisava seguir, aquelas questões que tem direito. Aquela questão que eu até falei na saída do Neo Paulista, né? O treinador recebeu outra proposta, ele pode sair, como também o clube tem direito a mandar embora. Essa questão de projeto, às vezes o clube falha, mas o treinador também falha. No caso dele, o clube que não quis dar sequência. E ele assume esse ano o Criciúma na Série B, em 6 jogos, apenas uma vitória. Então coloca o Criciúma disputando uma zona de rebaixamento, disputando para não ser rebaixado. O Criciúma que vem de uma Série A
para a Série B, com expectativa de tentar voltar para a Série A, mas faz uma campanha bem aquém. Então, esse é o retrospecto do Zé Ricardo nesses últimos anos, desses bons anos, ou na carreira toda, né? A gente conseguiu fazer um retrospecto na carreira dele toda. Ele começa muito bem, né? Ele começa muito bem sua carreira, fazendo bons trabalhos do Vasco, sendo campeão pelo Flamengo, fazendo um trabalho razoável para bom no Botafogo, mas depois houve uma queda, né? Uma queda no Fortaleza, não foi bem, no Cruzeiro não foi bem, no Goiás, razoável, aí depois foi pro Criciúma também, não vai bem. Taticamente, falando de características dele, ele gosta, por mais que esteja aí, né, no site aí, a tática que ele prefere 4-2-3-1, mas ele joga muito no 4-1-4-1, que é jogar com um centroavante e 2 pontas, voltando muito para recompor no sistema defensivo. Até voltar aqui para mim, voltando muito para recompor no sistema defensivo, cobrindo os alas, adversários que vão avançar, então os pontos têm essa obrigação. Em esquema tático não vai ter muita diferença, pelo que o Remo vem costumando jogar desde o ano passado. Foi assim com outros treinadores também. Foi assim com o Rodrigo Santana e depois passando pelo Daniel Paulista. Então, taticamente, ele vai encontrar um elenco, se for contratado, ele vai encontrar um elenco que ele vai conseguir trabalhar no sistema tático que ele está acostumado, que ele gosta de trabalhar. Minha única grande questão é essa. Se é saber se ele é o treinador ideal para o clube do Remo, porque ele não tem um trabalho, como vamos dizer assim, de Série B, de arrancada, de conseguir acesso, porque quando ele esteve em 2022 no Vasco da Gama, ele saiu em junho, né? Ele só disputou 11 jogos da Série B, 4 vitórias, então não foi uma campanha, não perdia, só perdeu um jogo só dos 11, mas também empatava muito. Então não foi uma campanha para um time como o Vasco, né? O tamanho do Vasco, por mais que há anos passe por crise, né? Não foi uma campanha que a gente pode dizer boa assim. Então, será que o Zé Ricardo, aí fica a pergunta, é um treinador só para apagar incêndio? De time que está sendo rebaixado e contratado e tenta fazer algo a mais para pelo menos se manter? Porque há uma limitação também, né? Há uma limitação também do treinador. Não só dele, como de todos os treinadores. Tem treinadores que talvez para dar um passo a mais, não consegue. Consegue fazer aquele arroz com feijão e faz bem aquele arroz com feijão. O Carille é um outro exemplo disso, né? Um treinador que faz um mínimo arroz com feijão. Só que as pretensões do clube do Remo é tentar o acesso, né? E para tentar o acesso, você tem que realmente ter uma arrancada, sequência de vitórias, o time tem que jogar bem. Então, assim, é uma exigência maior. O Remo não está disputando só para não cair, para ficar no meio da tabela da Série B. Então essa é a grande questão, é a grande dúvida que fica, mas cada um vai tirar sua conclusão a respeito do Zé Ricardo, se ele deve vir ou se ele não deve vir para o clube do Remo. E não esqueçam, logo mais teremos aqui a análise completa de Remo e Operário. Um abraço e até o próximo vídeo.